Quero conversar com você sobre o tema Falta-lhe uma coisa só. Aqui em Mateus capítulo 19, versículos de 16 ao 22, conta a história de um jovem muito rico, dono de muitas propriedades, que foi até Jesus e perguntou ao Senhor: Senhor, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele fala: o que farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz: como bom? Bom é só um, que é Deus. Mas se você quer adquirir a vida eterna, então observa, cumpra os mandamentos. E ele perguntou: mas quais que são, mestre? E Jesus disse: não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele disse: mas eu tenho observado todos os mandamentos. E Jesus: então tá bom, vai, vende tudo o que tens, distribua aos pobres e terás a vida eterna. E depois você vem e me segue. E a Bíblia diz aqui que o semblante deste jovem rico caiu. Ele ficou triste e ele foi embora. Falta-lhe uma coisa só. Tem muitos que querem a vida eterna. Tem pessoas que, preocupadas com a vida após a morte, têm feito a pergunta: como que eu vou fazer para adquirir a vida eterna? Esta era a preocupação deste jovem. E tem muitos que acham, e até as religiões, muitas pregam, seitas, que para adquirir a vida eterna, para chegar até Deus e para os céus, é preciso fazer boas obras. E esta era a questão do jovem aqui: o que fazer de bom? E não há nenhuma bondade em nós. A Bíblia Sagrada fala que nós somos ruins, nós somos maus, pecadores, desobedientes. E se não fosse a graça de Deus sobre nós, o que seria de nós? A Bíblia diz que a salvação não vem de boas obras, de bondade, porque qualquer bondade que a pessoa que aparentemente possa fazer atos de bondade, mas não é suficiente, porque a bondade que o homem faz, até a bondade que o homem faz, é com interesse, não é aceita por Deus, porque não há nada bom em nós. Só tem alguém que já pisou no chão deste planeta, que foi bom, que é Jesus. E ele se entregou por nós, pelos nossos pecados. O seu Pai, Deus, amou o mundo, me amou e te amou de tal maneira que deu Jesus para morrer numa cruz. E ele veio nascido da Virgem Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu sem pecado, cresceu incólume e morreu numa cruz. E agora, para termos a vida eterna, é crer nele. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos de 8 em diante: vós sois salvos pela graça, e isso é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, bata no peito: eu consegui a minha salvação, eu fiz boas obras. Mas é pela graça, não vem de obras para que ninguém se glorie. Falta-lhe uma coisa só. Estamos aqui para servir. O próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Mas falta-nos esta compreensão que a salvação é pela graça, e nenhum de nós consegue por nós mesmos a salvação, mas é graça, é bondade de Deus através de Jesus Cristo. Falta-lhe uma coisa só. Jesus diz: observa os mandamentos e assim será perfeito. E ele diz: eu tenho observado desde a minha infância,
Mas na verdade, ele apenas decorou os mandamentos, mas não observava. Porque se ele tivesse observado, ele teria então vendido os bens e distribuído aos pobres. Mas o que ele fez? Quando Jesus disse, venda os bens e distribua aos pobres, ele então caiu semblante, ficou triste. A amargura ficou expressa no seu rosto, nos seus olhos. Não observava os mandamentos. Ninguém consegue observar. Nós não somos salvos pela lei. Não tem quem consegue cumprir os mandamentos. E ele quis dar para Jesus de que cumpria os mandamentos. E Jesus então, quando falou isso, e ele quebrou. Porque em primeiro lugar na vida dele eram os bens materiais, era o dinheiro. E queridos, vocês acham que Jesus queria que ele distribuísse os pobres? Jesus sondava e prescrutava o coração desse jovem. E Jesus sabia que ele tinha um apego aos bens materiais. Por isso que Jesus o colocou em prova. Mas se ele falasse assim, Senhor, tá bom, eu vou distribuir todos os meus bens, Senhor, porque eu quero ganhar a vida eterna, porque eu estou interessado em ser perfeito. Aí certamente Jesus falaria assim, não, pode ficar com os teus bens, siga-me e siga meu Pai com os teus bens. Falta-lhe uma coisa só. O que está faltando na sua vida para que você siga após Jesus? O que está faltando, jovem? O que está faltando, meu senhor, minha senhora? Será que você não está apegado a uma vida no vício da bebida? Vício nas jogatinas? Vício sexual? O adultério? Falta-lhe uma coisa só. Falta você quebrar esta aliança de pecado com aquela pessoa, com aquela amante, com aquele amante. Falta você quebrar esta aliança. Você vive na prostituição, vive no roubo, vive uma vida nas drogas. Falta-lhe uma coisa só. Falta você abandonar esta vida de pecado, de vícios que você está vivendo. Falta-lhe uma coisa só. Na vida deste jovem aqui, faltou ele desapegar à riqueza, aos bens. Talvez você precisa de desapegar à idolatria. Tem muita gente querendo ir para os céus, querendo adquirir a vida eterna, mas serve a Deus e serve aos ídolos. Serve a Deus, mas serve uma imagem de escultura. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, a sua honra com imagens de escultura. Ele não divide a sua glória com Pedro, com Paulo. Jesus não divide a sua glória com a sua mãe, Maria, que foi a mãe de Jesus aqui na terra. Ele não divide a sua glória. Ele é o único. Então é preciso você abandonar a idolatria. Porque a Bíblia fala que quanto aos idólatras, aos assassinos, aos mentirosos, aos beberrões, aos que são dominados pelo vício, o lugar que lhes cabe é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Falta-lhe uma coisa só. É preciso tomar uma decisão ao lado de Jesus. E se você crê em Jesus, você ganha a vida eterna. Mas eu não preciso fazer oferendas, sacrifícios, fazer um autoflagelo no meu corpo. Não! Jesus já morreu na cruz por você. Jesus já derramou sangue precioso para você receber o perdão dos seus pecados. Falta-lhe uma coisa só. Falta você se desapegar à sua família. Falta você se desapegar a esta seita, a esta religião que tem te cegado e que está te levando para o inferno. Este jovem aqui
vivia apegado ao dinheiro, aos bens materiais. Falta-lhe uma coisa só. Você que está assistindo, possivelmente você está apegada às suas joias, apegada ao dinheiro, apegada ao amante, apegada a uma seita pagã, às superstições, apegada aos objetos cristais. Você está apegada ao portal de Cabala. Jesus é a única porta, não existe outro portal. Jesus é a porta que conduz aos céus, à vida eterna. Então falta-lhe uma coisa só. O que está te faltando? Você sabe. Há algo aí que sua mãe não sabe, seu pai não sabe, seu marido não sabe, sua esposa não sabe, mas Deus sabe e está me usando para dizer para você: falta-lhe uma coisa só. Abandone